Bom, pessoal, continuando, vejam só. Nesse caso, como agora a gente quer uma inclinação por velocidade, inclinação pela velocidade, como eu já disse a vocês, essa segunda parte aqui é a inclinação, não é isso? Aqui a gente tinha um tempo, só que agora a gente não quer mais o tempo, a gente quer a velocidade. Então, depois de fazer os cálculos aí, de acordo com a tabela de vocês, aqui vocês vão preencher com a velocidade. Por exemplo, quando a gente utilizou a rampa em 10 graus, qual foi a velocidade que ele obteve? Como é que a gente faz esse cálculo? Só é pegar o comprimento da rampa em metros e dividir pelo tempo, que é em segundos, não é isso? Então, o comprimento da rampa pelo tempo. Que tempo é esse, professor? O tempo que foi utilizado quando a gente utilizou a rampa em 10 graus. Então, o comprimento da rampa pelo tempo vai dar a primeira velocidade aqui. O tempo utilizando a inclinação de 10 graus. Algumas pessoas não conseguiram mover o objeto na inclinação de 10 graus. Então, como é que faz? Então, só é não utilizar aqui essa opção de 10 graus. Só é começar aqui do 20. Aí você escreve 20, 30, 40, 50, certo? Até o 90. Mas não é o caso, né? Vamos lá. Para quem conseguiu, a partir dos 10, começa daqui. Para quem não conseguiu, só é digitar aqui do 20 até o 90, certo? Vamos lá. Para 10, a velocidade, vamos botar um exemplo aqui. Eu sei que a velocidade de vocês aí pode ser uma velocidade totalmente diferente da que eu vou colocar como exemplo, mas aqui é só um exemplo mesmo. Vamos lá. Para a inclinação de 10 graus, a velocidade foi de 12 metros por segundo. 20 foi de 14. Aí vou preencher aqui, vocês vão ver mais ou menos como é que fica o gráfico. 16, 20, 24, 30, 36, 40, sei lá, 64. Vou colocar que foram essas as velocidades. Bom, se vocês olharem aqui embaixo no gráfico, não aparece nada, não é isso? Não aparece nada porque o gráfico só está definido para uma velocidade de 0 até 30. Antes era o tempo, só que como agora a gente está trabalhando com velocidade, então a velocidade aqui só está definida de 0 até 3, nesse caso. Só que a gente está trabalhando com velocidades acima de 12, né? A primeira foi 12 e a última chegou a 64. Então não tem como visualizar o gráfico aqui. Então como é que a gente faz? Dá 2 cliques aqui nessa opção e aqui vai aparecer esse formato de eixo. O que é que significa? Diz que o limite aqui da velocidade que a gente está utilizando está indo de 0 até 3. Só que a gente sabe que o nosso mínimo é 12, né? Então a gente vai colocar de 0 até o máximo. O máximo a gente conseguiu quanto? Olhando aqui na tabela, 64. Só que nesse caso, como é 64, a gente pode colocar o máximo 70, por exemplo. Então, como vocês podem observar aqui no gráfico, ó, o limite da velocidade que a gente pode analisar é de 0 até 70. Como o primeiro foi 12, vocês podem observar aqui no gráfico, ó, é um pouquinho acima do 10. E o último foi 64, é mais ou menos aqui em cima. A gente consegue observar porque agora o limite da nossa velocidade está de 0 até 70. Bom, terminei o gráfico aqui. O gráfico já está pronto, certo? Agora falta a gente fazer o gráfico da inclinação pela velocidade. Como é que faz? Do mesmo jeito. Eu posso copiar e colar. Ó, aqui, copiar e colar. Ou simplesmente a gente pode aqui, inserir novo gráfico e fazer o gráfico novamente. Só que se a gente simplesmente copiar e colar, o gráfico já vai estar mais ou menos pronto, não é isso? Então vamos lá. A gente fez o do tempo, esse é o da velocidade. E agora a gente vai pegar esse aqui e alterar para a inclinação versus aceleração, não é isso? Então a gente clica 2 vezes, vem aqui, ó, em design, editar texto, editar dados. Aqui. Vou fechar essa parte. Aqui é editar dados. Então a gente quer agora a inclinação por aceleração. Então a gente dá 2 cliques aqui no título e muda. A aceleração. Dá um enter. Pronto, já mudou aqui o título. Novamente, aqui a gente tem em graus, né? A inclinação em graus. E aqui a gente vai ter a nossa aceleração. Nossa aceleração é só a gente fazer a alteração aqui novamente. Se a aceleração de vocês deu mais ou menos 3, 4, um número entre 0 e 10, certo? Aí vocês podem observar aqui que o gráfico ficou bem pequenininho.